Olá, te dou boas-vindas à nossa terceira aula do curso O Fantástico Mundo da Robótica. E hoje eu gostaria de te mostrar um pouco mais sobre esse mundo incrível. Vem comigo? Pessoal, na aula anterior nós demos início ao contexto dos principais nomes da robótica e as suas influências no nosso mundo atual e nos conceitos que nós utilizamos para desenvolver essa ciência até hoje. Na aula de agora nós vamos dar seguimento citando mais algumas personalidades e nomes muito importantes para o que nós temos hoje como robótica. Seguindo agora com Alan Turing, o pai da programação moderna. Alan Turing foi um britânico e matemático pioneiro na computação e considerado o pai da ciência computacional e da inteligência artificial. Sem computação, pessoal, não tem programação e sem programação não tem robótica. Então, Alan Turing sim é um dos grandes nomes, um dos mais importantes, se não o mais importante da robótica no contexto geral. Alan Matheson Turing, mais conhecido como Alan Turing, nasceu na cidade de Paddington, na Inglaterra, no dia 23 de junho de 1912. Filho de Julius Matheson, funcionário do Serviço Civil Indiano, e de Ethel Sarah Stoney. Teve uma infância rígida e estudou na tradicional escola Sherborne. Desde cedo demonstrou interesse pela ciência e pela lógica. Em 1931, Turing graduou-se em matemática com honras pela Universidade de Cambridge. Depois de formado, empreendeu estudos para criar uma máquina automatizada que fosse capaz de materializar a lógica humana e solucionasse qualquer cálculo apresentado no formato de algoritmo, que são, como eu citei anteriormente, uma linha de segmento de comandos lógicos, como se fosse um manual de instrução. Como trocar uma lâmpada, como fazer um bolo, é bastante parecido na verdade. Esses algoritmos então seriam exibidos no formato de instruções a serem processadas de forma mecânica dentro de uma grande máquina, que foi batizada de a máquina de Turing, que se tornou o protótipo dos computadores modernos que temos hoje. Se você tem um celular no seu bolso, se você está assistindo a nossa aula por um celular ou por um computador, é graças a Alan Turing que você está conseguindo fazer isso. Alan Turing trabalhou como funcionário do Government's Code and Cipher School de 1940 a 1941 e desenvolveu uma máquina que foi capaz de decifrar o Enigma, que era o código utilizado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial para encobrir suas mensagens, dando assim aos aliados uma vantagem estratégica gigantesca e facilitando a queda da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele trabalhou no Laboratório Nacional de Física do Reino Unido, onde pesquisou e trabalhou no projeto para o Programa de Armazenamento de Dados ACE e criou o Manchester One, o primeiro computador com diretrizes parecidas com a que nós temos hoje. Interessou-se também por química quando passou um período trabalhando nos laboratórios de Bell nos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a nossa citação sobre Alan Turing, essa importante figura no mundo da robótica. E agora vamos citar uma pessoa, ou melhor dizendo, uma máquina que também representa uma grande personalidade desse mundo da robótica. Não tem como falar de robótica sem falar, é claro, de robô. Então eu apresento a vocês Sofia. Pessoal, a Sofia é um robô, um androide, um dos mais emblemáticos do mundo, se não o mais emblemático do mundo. As suas habilidades de mimetizar as expressões faciais dos seres humanos e interagir diretamente com humanos conferiu a ela o título de robô mais inteligente do planeta. É um dos grandes marcos do trabalho da humanidade e um dos principais caminhos ali para a inteligência artificial autêntica. Entre os feitos que transformam a Sofia num ícone estão a participação em comerciais publicitários, entrevistas e até discursos em eventos das Nações Unidas. Contando com milhares de seguidores no Instagram, a Sofia também já foi reconhecida como cidadã na Arábia Saudita. Agora, para a gente entender um pouquinho mais de como é que ela surgiu e como é que ela funciona. Escrevendo de uma maneira mais técnica, a gente pode definir a Sofia como um robô do tipo humanoide, ou seja, um robô que mimetiza e copia perfeitamente, ou quase perfeitamente, as expressões humanas, os movimentos humanos e, de uma maneira geral, um humano completo. Ela foi criada pelo norte-americano David Hanson em 2016 e desde então ganhou o mundo, principalmente pela sua capacidade de reproduzir aproximadamente 60 expressões faciais perfeitamente, contar piadas e até mesmo aprender com interações que ela faz, com os outros seres humanos.
É bem parecido com um chatbot entre aqueles que a gente tem no WhatsApp, né, quando a gente vai conversar com empresas, e mesmo inteligências artificiais que alguns programas usam, como por exemplo o YouTube, que mapeia seus interesses e joga para você vídeos parecidos com aquilo. É bastante parecido, na verdade. David Hanson, o criador da Sophia, é um engenheiro roboticista que trabalhava para a Disney antes de abrir sua própria empresa em 2013, a Hanson Robotics, quando então começou a construir a Android. O objetivo de Hanson era desenvolver um robô em série que pudesse realizar tarefas úteis para a sociedade, o que teve a Sophia como resultado. Inspirado na atriz britânica Audrey Hepburn, o robô foi o maior sucesso desse trabalho e o modelo que melhor apresenta as características de empatia, compaixão, criatividade desejadas pelo inventor. Sophia funciona graças à sua capacidade avançada de imitação da linguagem e das feições humanas, aplicadas em conjunto com um diálogo. É muito importante deixar claro, pessoal, que a Sophia não é uma inteligência artificial. Ela é um robô que mimetiza capacidades humanas, que é a expressão facial, a fala e a compreensão. Mas isso outras coisas já fazem, né? A gente tem a Alexa mesmo, por exemplo, o Google Assistente, que também fazem isso de certa forma. Só que a Sophia, o robô Sophia, é muito mais avançado nas questões técnicas, né? Então ela realmente parece um ser humano. Você olha assim, se você não visse as partes mecânicas dela, você ia dizer que é um ser humano realmente. Mas ela não é uma inteligência artificial. Porque o que caracteriza uma inteligência artificial é a capacidade de reconhecer e aprender com erros e tentativas de repetição. Coisas que a Sophia não faz por conta própria. Ela não consegue tomar decisões por conta própria. Ela segue uma linha de raciocínio que foi implantada por ela. Então é muito importante deixar isso bem claro, tá bom? Dando seguimento, então, são dois os principais tipos de comunicação que ela pode realizar: a conversa casual e o diálogo complexo. Então, basicamente, as conversas casuais não têm um tema muito específico e se baseiam em trocas simples de perguntas e respostas. E já os diálogos complexos abordam temas menos abrangentes, que são utilizados para reprodução, argumentos programados anteriormente na memória dela. Como eu já falei, ela não consegue dar uma resposta que ela mesma formule. Aquilo é algo já programado para ela, sabe? E agora sim, para finalizar esse contexto geral, como é que ela foi considerada cidadã? A Arábia Saudita, pessoal, é o primeiro país a conceder cidadania a um robô. Tal fato ocorreu em outubro de 2017, em Riad, que é a capital saudita, quando a Sophia foi agraciada com o título enquanto participava de um evento sobre inovação. O curioso, no entanto, é que o país que homenageou a robô, né, é mundialmente conhecido por seu histórico de limitação dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Então isso gerou bastante crítica até na hora. Mas de maneira geral, é isso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse nosso encontro. Espero que vocês tenham aumentado sua curiosidade e seus conhecimentos sobre a robótica e o fantástico mundo que ela compõe. E eu espero vocês na nossa próxima aula, onde nós vamos tentar entender onde tudo isso aconteceu e o surgimento das revoluções industriais. Encontro vocês lá.